Fala aí, pandeiristas, tudo bem com vocês? Sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a nossa versão online do curso de pandeiro. Esse curso é voltado para a turma de intermediário 1 e 2, e durante essas 4 aulas a gente vai ver o clássico do choro, a música Cochichando, do Mestre Pixinguinha. Lembrando que todo esse material, tanto os vídeos como os materiais complementares, como partitura e playback, eles estão no nosso site. Tá tudo lá, vou deixar o link aqui na descrição, só você acessar e baixar todo esse material. Outra dica que eu dou é vocês escutarem o nosso podcast, o podcast da Escola de Choro de São Paulo, podcast Nó na Garganta, feito pelo nosso professor Henrique Menezes. Tá muito legal, ele faz com um monte de colaboradores que ajudam a escola, e você vai encontrar nas plataformas de streaming musical facilmente, é só digitar lá, programa Nó na Garganta. Bora para nossa aula. Muito bem, antes de falar sobre a música, o Cochichando, sobre as versões, na qual ela foi gravada, eu já queria entrar num assunto técnico de uma variação que a gente vai usar muito nesse choro, nessa versão que a gente gravou para essa aula, que é o choro sambado. Vou tocar um pouquinho aqui. Essa é a variação de choro sambado. A gente vai usar bastante, no Cochichando, nessa versão. E lembrando que ela é uma variação. Então a gente não vai ficar tocando ela como base o tempo inteiro na música. A nossa base vai ser o choro, que eu já passei na aula do Flamengo. Vou deixar aqui a aula que eu passei, falando um pouco sobre o choro. Então a gente vai usar ela desse jeito, vindo tocando choro, e aí de vez em quando a gente vai colocar essa variação de choro sambado. Então vamos começar, passo a passo, ver célula rítmica por célula rítmica, tempo por tempo, para a gente destrinchar o choro sambado. Dá para perceber que ele tem uma base em cima do tamborim, Tá aí o sambado, dessa variação. Ela fica tac tac tac, tic tac tac, tac tac tac, tac 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 tac. Então o primeiro tempo ele vai ficar desse jeito, fechado, como a maioria do primeiro tempo de choro, de machixe que a gente viu na aula passada. Então o primeiro tempo fechado, e ele vai ficar polegar, ponta, polegar, ponta, e essas são as 4 notas do primeiro tempo. Depois a gente vai abrir já para o polegar do segundo tempo. Então vamos fazer só isso. O pandeiro não vai mexer muito, você não precisa ficar fazendo aquele movimento grande, mas ele não fica totalmente parado, travado, Ele relaxado, o jeito relaxado de você tocar, você vai fazer esse primeiro tempo. Então polegar, ponta e polegar aberto, que é o começo do segundo tempo. De novo. Mais uma vez. Tranquilo até aí? Então, esse é o primeiro tempo do choro sambado. Uma coisa que é interessante é que esse polegar, ele tem que soar um pouco como um acento, ele tem que estar um pouquinho mais presente do que esse preenchimento de platinela com a ponta. Então, repara essa diferença entre as notas, essa diferença de volume. Tum, tum, tum.
tum, ti, tum, ti, tum. Então, ele é muito importante essas notas acentuadas ter essa diferença entre as notas acentuadas e as notas de preenchimento. O segundo tempo, eu vou passar aqui primeiro a base da base do choro sambado. O segundo tempo, então ele vai ficar como o choro, né? Aberto, sem abafar, e 1, 2, 3, 4. Lembrando que no choro a gente tem esse movimento no 2 e no 3. E o segundo tempo, como é aberto, vamos botar aquele grave na ponta. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. E aí o próximo polegar vai ser o fechado. Então, juntando os dois. Parei já no próximo primeiro tempo, fechado. De novo. Maravilha. Agora, vamos para o primeiro tempo, mas do segundo compasso. Se a gente, né, o choro, o samba é em 2/4, mas se a gente não tiver essa marcação de 2/4, a gente pode falar que essa variação ela se resolve em 4 tempos, como se fosse em 4/4. Então, esse tempo eu vou denominar terceiro tempo, tá certo? E no terceiro tempo, fechado também, eu vou começar polegar, tranquilo, né? Mas sem acento, vai ser normal, né? Ele não vai estar com muita força, muita porrada. E eu vou fazer um acento com a ponta, né? A segunda nota será um acento com a ponta, mas ele é como se eu fosse fazer o grave da ponta, né? Esse grave, só que ele vai estar fechado. E em vez de eu fazer esse movimento, né, para tirar o grave, quando eu bato e tiro o dedo da pele, eu vou deixar um pouquinho, uma coisa rápida, pressionar essa ponta contra a pele, para ficar esse som mais, eu chamo de staccato, né, seco, esse som seco, um som que ele lembra um pouco um tapa, só que um pouco mais sutil, que a gente só está batendo com a ponta dos dedos. Então treine isso separadamente, fechado. Percebe que até sobra um pouco de harmônico da minha pele, ela é bem fina. Então eu pressiono os meus dedos contra a pele. Então, ele vai ser 2 vezes esse toque. Então, falando das 4 notas, desse terceiro tempo, vai ser polegar, depois ponta, staccato, punho, preenchimento de platinela, e depois de novo essa ponta, staccato de novo. E aí, né, o quarto tempo, eu já começo com esse polegar aberto. Então, fazendo só esse terceiro tempo. De novo. Também não mexo muito o pandeiro. Como eu estou fazendo muitos toques com grave, com essa ponta, né, meio que com a mesma técnica do grave, eu acabo não mexendo muito o pandeiro, não faço isso. Porque eu quero um som seco, um som limpo. Quando eu mexo o pandeiro, a platinela vem junto e suja um pouquinho mais esse som. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Fechou, abriu, fechou. Tá certo? Esse é o nosso terceiro tempo. Eu acho que ele é o mais difícil, vamos dizer assim, dos 4. E aí o quarto tempo é o tempo aberto, né? Como eu estou fazendo aqui a base do choro sambado, ele vai ser só aquela levada de choro normal, aberto, acentuando, né? Mexendo o seu braço esquerdo, né? O braço que segura o pandeiro, no 2 e no 3, e tendo aquele grave na quarta semicolcheia. Então, quarto tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tranquilo, né? Então vamos fazer
né, a variação inteira, os 2 compassos, os 4 tempos. Então vai ficar assim. 1, 2, tranquilo, né? Quando você for estudar essa variação, bota no metrônomo. Começa ali bem devagar, 50 BPM, depois você passa para 70 e até chegar, né, depois de algumas semanas de estudo, né, se você já tem um pouco de facilidade para fazer essa variação, aí você vai para o andamento da música, que está por volta de 90 BPM. Continuando com essa ideia do choro sambado, agora a gente vai falar do segundo tempo, que aí é onde vai mudar a cara dessa variação. A gente tem várias possibilidades para colocar nesse segundo tempo. E é muito daquela ideia de grave contínuo. Quando eu estou aqui com a pele sem abafar, eu faço notas graves, tanto com o polegar quanto com a ponta. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1. Ou tirando o polegar, né? 1, 2, 3, 4, 1. Ou também tem aquela outra possibilidade que eu volto o polegar e tiro o segundo grave, né, da segunda semicolcheia, ele some. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou tirar o terceiro, né, o que é o polegar aqui, eu boto o punho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E por fim, tirar o grave da quarta semicolcheia. A gente troca ele por esse som de platinela. 1, 2, 3, 4. Então, essas 5 possibilidades a gente vai colocar no segundo tempo dessa variação. Tá certo? Só aí, se a gente fizer combinações, alternando uma hora cada uma dessas possibilidades de grave, a gente vai ter já um leque de possibilidades e que dá um colorido a mais, né, para a nossa variação. Então eu vou brincar um pouquinho aqui fazendo algumas combinações no segundo tempo. 1, 2, Então, isso aqui é uma introdução para a nossa variação de choro sambado. Lógico, tem muito mais possibilidades dentro dessa variação. É muito legal essa variação porque a gente consegue fazer inúmeras combinações dentro dela. E conforme essas aulas vão passando, eu vou falando um pouquinho mais do choro sambado, tá bom? Então vamos para a música. Muito bem, o Cochichando, né, é um clássico nas rodas de choro, nos shows, apresentações dos chorões. É uma música que está sempre presente no repertório do Chorão. Então ela foi gravada de inúmeras maneiras. E de choro sambado, meio machichado. Tem muitas versões dessa música, né? Então, um exercício que eu queria pedir para vocês é vocês buscarem algumas dessas versões. Procure aí no YouTube, no Spotify, em disco, e escute a diferença entre uma gravação e outra. E entrando já, né, nessa versão que a gente preparou para vocês, que está mais nessa onda de choro sambado, eu queria mostrar aqui para vocês
antes da gente tocar a parte A, o porquê que eu chamo o choro sambado de uma variação e não de um ritmo, não de uma levada que fica durante a música inteira. Eu queria aqui demonstrar para vocês, uma vez tocando a parte A do Cochichando, fazendo o tempo todo a variação de choro sambado, sem parar, como se ela fosse a levada, né? Como o cavaquinho está fazendo. O cavaquinho, você percebendo na gravação, ele está muito em cima dessa célula do tamborim, está muito em cima da variação de choro sambado que eu acabei de passar no pandeiro. Mas se eu, pandeirista, ficar fazendo ela o tempo todo, vocês vão ver que ela fica um pouco carregada demais. Então é isso que eu quero demonstrar, tocando ela 2 vezes, essa parte A, uma vez fazendo só choro sambado e outra vez tocando ela como choro, a levada de choro, e de vez em quando botando essa variação, tá bom? 1, 2, 3, 4. Agora eu vou tocar ela como eu tocaria mais naturalmente. 1, 2, 3, 4. E aí, notaram a diferença? Dá para perceber que na primeira vez que eu toquei ficou um pouco maçante, né? É muita informação para ficar fazendo o tempo todo, né? E eu prefiro muito mais desse jeito que eu toquei agora, que de vez em quando você vai lá e insere essa variação de choro sambado na hora que você acha mais bonito, mais adequado para colocar essa variação dentro da música. E é isso que eu quero falar um pouquinho aqui na primeira parte, né, nos 2 As do Cochichando. Que horas que eu vou usar essa variação? Eu vou falar isso durante as 4 aulas, né, mas esse início aqui é muito importante. Porque um conceito que eu costumo praticar na hora de tocar é não começar a música fazendo um monte de coisa, né? Eu penso assim, não vou gastar o que eu sei já no primeiro compasso, né? Nos primeiros compassos da música. Vou montando uma história, né? Durante a música inteira, para chegar lá no final a música tá grande, tá bonita, e aí eu fico um pouco mais solto com essas variações. Então, no começo, geralmente eu faço bastante a base, quase nenhuma variação durante o primeiro A. E aí, quando volta para o segundo A, aí eu coloco uma coisinha ou outra, uma cerejinha no bolo ou outra. Bem pouco, bem sutil, né? Bem coerente com essa música tão bonita, né? Então eu queria propor isso nesses 2 primeiros As, para a gente, né, escutar mais a melodia, escutar, assimilar o que está acontecendo em volta, né, nesse comecinho de música. Já não sair fazendo um monte de coisa que a gente sabe, tá bom? Então vamos lá, vou tocar aqui. 1, 2, 3,
4. Beleza? Perceberam que eu fiz um pouco mais de variação quando eu voltei para o segundo A. Aliás, do A para o A, eu comecei a preparar um pouco, né? O que vinha, a variação que vinha. Eu já comecei aqui, ó. E se vocês perceberem, a melodia tá fazendo um pouco isso. Então, eu muitas vezes, quando eu vou variar, eu colo na melodia. Vou falar isso mais para frente, numa próxima aula, de como eu penso em acentuação dentro da melodia ou junto com a base rítmica. Mas aqui, só para a gente ilustrar, tem essa preparação da melodia. Papará, ou parabadá, papará. E é legal a gente fazer isso também. Parabadá, papará, paparabadabá. Né? Quando a gente vem do A para o A, a gente sabe que vai ter isso. Né? Às vezes a melodia também papará. Então, eu vou soltar aqui a música sem o pandeiro, sem minha voz, sem nada, só a música para vocês treinarem com ela. Se essa versão está muito rápida, né, já está a 90 BPMs aqui. Tem alguns aplicativos, programinhas de computador bem simples que você joga esse arquivo que vai estar lá no nosso site. É só baixar o arquivo, a partitura, se você gosta de acompanhar pela partitura. E você joga num desses programinhas que ele diminui a velocidade daquela gravação. E aí você fica um pouco mais à vontade. Aconselho muito para quem está começando, quem ainda não consegue tocar nesse andamento, com uma sonoridade, toca mais lento. É muito, muito importante. Mas eu vou soltar aqui, né, vocês com os professores da escola, Alexandre Ribeiro, Jean Corrêa e Henrique Araújo, para vocês tocarem um pouquinho aqui, né, parecendo uma aula de verdade, né, que eu peço para o aluno tocar aí e eu fico só olhando. Então, vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4. Maravilha, maravilha. Então essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenha gostado e semana que vem tem mais.